A CDL estendeu o horário de funcionamento do comércio durante o período junino, como informa a repórter Camila Moraes. Com o período de festas juninas, o comércio vai ter um horário especial de funcionamento. E quem vai explicar um pouco melhor para a gente sobre esse assunto é o presidente da CDL, Marcos Alberto. Conta aqui para a gente, a partir desta quarta-feira já está valendo o novo horário de funcionamento do comércio. Como é que vai funcionar aí durante esses dias? Hoje até sexta-feira, das 8 às 20 horas, no sábado das 8 às 18 horas, no domingo das 8 às 16 horas, né? E normalmente. E essa é uma oportunidade de movimentar, aquecer o comércio. É um período bom para as vendas também, né? Porque a Copa, de certa forma, atrapalhou um pouco as vendas aí, tá inibindo nos dias de jogos as vendas. Então esse acordo foi feito já para tentar minimizar essa situação, essa dificuldade que a gente estava prevendo e realmente aconteceu. E no São João, qual é a expectativa aí de venda, já que teve esse probleminha da Copa, mas São João é São João, né? Alguns lojistas estão queixando baixa nas vendas, outros já dizem que tá normal. No dia 23 vai ser um turnão, vai ser de 8 às 14 horas, 2 horas, porque tem um jogo do Brasil no dia 23, então vai antecipar um pouco o horário de fechamento. Então vai ser de 8 às 14 horas. Muito obrigada pelas informações. Camila Moraes para o ESB Notícias. Com o aumento do movimento nas lojas, cresce o perigo das notas falsas. Empresários e a Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade alertam para como identificar estas cédulas e como proceder nesses casos. Nesta época do ano, período que se aproxima às festas juninas, o fluxo de consumidores no comércio aumenta, acarretando a circulação de muito dinheiro, sendo necessário que consumidores e lojistas tomem os devidos cuidados para não serem vítimas de notas falsas. Aqui, a cidade de Vitória da Conquista é um entreposto, assim, é uma cidade que se passa muitas pessoas de outros estados, sudeste, sul. De um modo geral, nós não temos incidências de cédulas falsas circulando na cidade. Então aparece um ou outro caso assim esporádico que não é nada preocupante para a nossa realidade. Em dias de movimento no comércio, uma representante de loja de Vitória da Conquista, ao receber o dinheiro, verifica as cédulas para identificar os principais elementos de segurança. Olha, os cuidados a gente tem que observar cada nota que recebemos para percebermos se ela é falsa ou não, com muito cuidado. E principalmente as notas maiores, né? R$100, R$50. Inclusive, no mês de dezembro, muitos dos nossos colegas tiveram esse problema, muito dinheiro falso. A falsificação é crime previsto pelo artigo 289 do Código Penal, com pena prevista de 3 a 12 anos de prisão. Quem tentar colocar uma cédula falsa em circulação, depois de tomar conhecimento de sua falsidade, mesmo que a tenha recebido de boa fé, pode ser condenado a uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção. São todas aqui do padrão real novo, a cédula de 2, a de 5, a de 10, a de 20, temos também a de 50 e a de 100. E tem algumas características básicas assim para você identificar a cédula e ver que realmente é uma cédula verdadeira. Primeiro, é a textura do papel. É um papel que não é um papel comum, não é um papel trivial, não é um papel tradicional que você usa em escritório ou qualquer outro tipo de impressão. É um papel diferenciado. Você sente pela textura dele. Segundo, você tem uma marca d'água. Todas as cédulas têm uma marca d'água que você coloca para a luz e você identifica um símbolo dentro dessa marca d'água. Então, dificilmente se consegue falsificar essa marca d'água. Terceiro, os valores das cédulas são valores em relevo, inclusive até utilizado para pessoas cegas, eles conseguem identificar o valor da cédula tateando a marca dela. Terceiro, os números, né, que compõem a série das cédulas e a parte relacionada ao valor dela em extenso, que também tem um certo relevo. Apesar de não ser muito comum a circulação de cédulas falsas na região, o gerente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória da Conquista faz um alerta aos consumidores e à população sobre a importância de conferir as cédulas. O associado, o consumidor, tem que ter atenção ao pegar uma cédula, verificar se realmente ela é verdadeira, mesmo que ele não tenha conhecimento técnico. Ele viu que a cédula está diferenciada do normal, ele procura os recursos necessário para verificar se essa cédula é verdadeira ou não. Com relação ao consumidor, quando for pagar as suas contas, o associado verificar esse dinheiro na vista do consumidor antes de colocar no caixa. O Banco Central do Brasil examina se uma nota suspeita é verdadeira ou não. As notas falsas não são trocadas pelo Banco Central ou pelo governo.
O dinheiro suspeito pode ser apresentado a uma agência bancária que se encarregará de encaminhá-lo para análise do Banco Central. Mesmo com todos os avanços obtidos pela comunidade LGBT, ainda é grande a intolerância contra o homossexual no Brasil. 40 dos assassinatos cometidos por homofobia na Bahia esse ano aconteceram em Vitória da Conquista. Homofobia, na teoria, significa repulsa ou preconceito contra a homossexualidade ou o homossexual, mas na prática ela pode trazer maiores consequências. Segundo dados de homofobia de 2014 do Grupo Gay da Bahia, no Brasil foram registrados 136 homicídios nos 3 primeiros meses deste ano, 10 no estado da Bahia, sendo que quase a metade deste número foi registrada em Vitória da Conquista, ou seja, a capital do sudoeste baiano representa 3% das mortes do Brasil e 40% das mortes na Bahia. Houve 10 mortes em toda a Bahia e 4 foram consideradas como mortes homofóbicas e aconteceram em Vitória da Conquista. Então, 40% das mortes por homofobia no estado da Bahia está nesta cidade. O que eu percebo da prática da advocacia criminal é que muitos crimes motivados pela homofobia, eles não são investigados a contento. Existe uma certa forma de preconceito também do Estado brasileiro e principalmente da Polícia Civil, porque todos os crimes, se é crime contra a mulher, se é crime de ódio racial, se é crime motivado por dinheiro, por ambição, todos esses crimes eles são prontamente elucidados quando existe uma investigação séria. Então não é difícil descobrir quando existe um homicídio, quando existe uma lesão corporal grave ou crimes de outra ordem, se foi ou não motivada por homofobia. Por outro lado, o público LGBT também somou conquistas. Sim, a adoção de casais do mesmo sexo, fazer adoção de crianças e também ver a união estável, da união estável conseguimos o casamento civil. A gente está com uma novidade, a gente está com, desde 2011, que o governo municipal tem dentro da política pública um espaço para debater os direitos humanos de LGBT, né? Então, assim, a gente tem aqui uma assessoria da diversidade sexual e a gente encaminhou agora, recentemente, uma lei para a Câmara de Vereadores que modifica a assessoria para um caráter de coordenação. E aí a gente vai ter um espaço maior no orçamento do município e aí teremos também mais possibilidades de avançar nas políticas públicas para essa população. No próximo bloco, São João, você vai conhecer o processo de preparação do licor, bebida típica dessa época do ano. 6 horas e 47 minutos e nós voltamos em instantes.